jornal. A primeira atividade da época que podia, como criança na minha cidade, o salão paroquial e a prefeitura não tinham esse brincador. Chegavam suas pedras médias, os meninos, que eram deles, ganhavam um dinheirinho, quebrava a pedra do pé para fazer brinca. Eu já estou acostumado a carregar a pedra e a quebrar a pedra. E as pedras no meio do caminho nós vamos tirá-las. O esforço e a participação da sociedade. O Estado não é maior do que a sociedade. E por isso, acredito que o nosso projeto, o projeto da nossa aliança política, com certeza tem convicções claras no valor da democracia e na potencialidade desse Estado. Esse Estado pode ser muito melhor do que é. Avançamos muito. E lembro quando subimos lá atrás as escadarias, imaginávamos que pudéssemos chegar onde chegamos. Mas a sociedade muda a cada momento. Eu vou tecer os comentários aqui. E o Estado precisa ser constantemente reformado e renovado para acompanhar as mudanças da sociedade e atender às suas demandas. Queria cumprimentar também aqui a bancada federal, na figura do Jorge, aqui está o nosso Jorginho, cumprimentar os nossos deputados e deputadas estaduais, na figura do Guilherme, essa liderança das Linhares, cumprimentar o nosso presidente, também do presidente do Tribunal de Contas, né? Cumprimentar todas as autoridades aqui, civis, militares, mas em especial a nossa equipe, na figura dos dois que aqui se manifestaram pelo brilhante pronunciamento da Ana Paula. Parabéns, acho que deu ali linhas modernizadoras do que será o nosso governo. E ao Haroldo, né, que também disse com muita propriedade a importância que tem a educação, não aquela educação formal e muito acadêmica, mas aquela que é mais útil para a sociedade e com certeza para a sociedade evoluir. E não tem desenvolvimento sem educação. Não existe sociedade que possa crescer, se desenvolver e distribuir aquilo que produz sem educação. Pessoalmente, eu e Paulo falamos um pouquinho da história, somos companheiros de longa jornada. Desde o movimento estudantil, lutamos pela volta da democracia. Como geração, temos caminhado juntos numa trajetória de ação política e institucional para a melhoria da vida em nosso Estado e em nosso país. Ao assumir o governo do Estado, juntamente com o governador Paulo Artur, é dar mais um passo nessa caminhada de muita história e muitas realizações. Só lembrando que eu coordenei a área social no primeiro governo do Paulo, então prefeito, na prefeitura de Vitória. E lá fizemos um trabalho de integração, que é um desafio muito grande. Na verdade, a tendência de se estancar de cada secretaria virar um departamento isolado, sabe? A educação não conversa com a saúde não conversa com o esporte, não conversa com a cultura. Isso é muito comum no modo que se opera muitas vezes os governos. Precisa se quebrar isso. Nós temos que ter um governo só, que pegue o mínimo, que são os recursos simples, limitados que nós temos dos impostos, que já não são poucos, e transforme no máximo para a sociedade. E isso não é um desafio fácil, não só no Brasil. O livro Jerusalém tem uma citação do rei Persa, que eu não consegui achá-lo, porque eu preparei o discurso de ontem para hoje, mas em 1531, eu decorei, ele fala que o Estado justo é aquele que não deixa algumas famílias se apropriarem da riqueza e não distribuir para a sociedade. O Estado justo é aquele que distribui os seus impostos. E aí, essa dificuldade não é só aqui. Eu estava vendo algumas pesquisas inglesas em que se discutia de quanto dos recursos chegam nas camadas periféricas. Geralmente é o mínimo, porque toda uma burocracia e muitas vezes uma apropriação daqueles que vão tentam se apropriar dos recursos do Estado das mais diversas formas. Não só no processo ilícito da corrupção, mas também do poder se instalado, muitas vezes no palácio, não deixando chegar com aquele que precisa fundamentalmente, os mais pobres, que precisam do recurso para a educação pública, para a saúde, para que ele possa ter renda, possa trabalhar. E esse desafio é um desafio planetário.
E esse, com certeza, nós podemos construir aqui no Estado, no nosso governo, com essa equipe, um modelo de gestão que tenha o planejamento como instrumento fundamental, mas que chegue até a sociedade, e para isso eu quero pedir a colaboração da equipe. Eu vou coordenar algo que é um desafio imenso, que é da gente, com certeza, trazer as políticas públicas articuladas. E vejo, vou citar aqui o ministro aí, em várias escolas de arte, de cultura. Não vamos separar essas coisas. A escola precisa do esporte e da cultura muito próxima na articulação do setor social, porque essa, com certeza, promove a cidadania e promove outros saberes, que não só o saber da lógica, da matemática, mas o saber da cultura, da arte, de produzir arte nesse país. Por isso, eu acredito que essa integração é um desafio muito grande. E o projeto de ocupação social, com certeza, é desafiador e necessário. É uma demanda que nós temos que levar aos nossos bairros populares, né? Que tem uma maioria honesta, que trabalha, que muitas vezes não está tendo acesso ao emprego, mas que quer um emprego, quer trabalhar e que quer criar as suas famílias. O Estado precisa propiciar essas condições. Vou me dedicar, na vice-governadoria, em 2 focos e 2 grandes missões definidas em conjunto por nós dois, eu e o Paulo, a partir das demandas e desafios que se colocam ao governo e ao Estado. Vou me dedicar à articulação e à coordenação da área social, a prioridades do governo. Vamos nos dedicar fundamentalmente à área social. O propósito é somar forças e saberes, integrar ações e potencializar resultados em setores que apresentam maior demanda da população, como a educação, a saúde e a segurança. Creio na conversa e na possibilidade de mudar. Política não é reafirmação de pontos de vista, é convencimento e mudança. Se nós mudarmos a sociedade, que em permanente fervura está mudando, junho é a prova disso, ela vai para a rua, ferve, assenta, não é a mesma sociedade, já é uma outra. Junho para cá, nós temos uma outra sociedade, e no mundo integrado, e no mundo globalizado, e com a internet interagindo, essas mudanças são permanentes, e nós precisamos compreender como isso opera, que o Estado tende a ser geralmente um mastodante lento, que não consegue acompanhar a evolução da sociedade. E nós precisamos da sociedade controlando o Estado, e nós vamos, com certeza, estabelecer esse diálogo. Nas sociedades complexas, mediatizadas, a mudança pode ser brusca e inesperada, e geralmente ela é. E quando você vê, as coisas já estão diferentes. O Estado precisa de perceber isso. Os agentes públicos precisam de perceber. O processo de transformação implica em mudar o próprio Estado, reinventar a política. A política é um instrumento fundamental de criar convergências, e isso se faz com a palavra, com o diálogo, mas acima de tudo, com atitudes e posturas que indiquem que o caminho que nós queremos buscar é o caminho que, pela via da participação e do diálogo, nós tratamos os valores fundamentais e o valor, com certeza, da ética como pautando as nossas ações do nosso dia a dia. Por isso que a missão de trabalhar a ocupação social nos territórios terá uma atenção muito especial nossa. É desafiador. Ela tem que ser, inclusive, agora materializada. Ela tem que ser escrita e, com certeza, articulada por todos os setores do governo. Mas não só do governo do Estado. Tem que estar articulada com as políticas públicas municipais, agente e ator fundamental na relação com a sociedade, nas cidades e no campo. Fundamentalmente, essa articulação passa por integração política e institucional do nosso governo e do nosso governo com os prefeitos. A segunda missão nossa é ampliar e fortalecer a interlocução com a sociedade. Isso nós temos uma vida pública, já disse, hoje é o 7º mandato que assumo, passei em várias secretarias, a nossa experiência, né? Já passei na saúde, na educação, no meio ambiente, na coordenação do governo, na agricultura e na Câmara. Passei as principais comissões
que tratam fundamentalmente das questões ligadas à questão urbana e rural. E com essa compreensão, propus ao governador trabalhar programas e projetos e ajudar a nossa equipe a enfrentar todos os desafios que não são pequenos. E o propósito é construir um teatro colaborativo, de cooperação, de ajustes necessários, ouvindo principalmente as vozes e conversando com os diversos setores dos movimentos organizados e segmentos da sociedade civil. Serei um permanente ouvido junto da sociedade, para que no dia a dia, no caminhar, como diz o nosso, mostrei o governador, o nosso Monteiro fala que ninguém determina do princípio ao fim o caminho que pretende servir na vida. Fazendo um esforço de planejamento de pequeno, médio e longo prazo, fundamental. Aliás, Ana fala nisso. Nós não podemos pensar só na nossa geração. A política tem que transcender a nossa geração para que possamos construir algo muito maior para as futuras gerações. Mas só nos decidimos por trechos na medida em que vamos avançando. Isso é planejamento situacional. É do dia a dia, vendo como é que a gente ajusta. E isso é a política como determinação permanente de ouvir, dialogar, de trocar dialogicamente os saberes e os conhecimentos para que possamos fazer avançar o Estado no sentido de caminhar nas demandas da sociedade. É nessa direção que pretendemos caminhar. No mundo de hoje, não há mais um conflito central. Esse é o problema. Não há mais um conflito unificador. Não há mais uma polaridade. Os problemas são complexos e os problemas pedem a participação de todos. Se nós não conseguirmos, nosso governo, o governo que hoje está à frente do Estado, o nosso que assumiu ontem, nós não vamos dar conta da nossa tarefa se não tivermos a sociedade permanentemente próxima de nós e nós próximos dele. Há que haver um casamento entre sociedade e Estado para que possamos vencer os desafios colocados pela modernidade. Como reinventar o sentido da comunidade para evitar a exclusão social? Ética da solidariedade, redefinição de valores fundamentais da cidadania, luta contra a desigualdade, sonhos, não são ideais, que só a política, como arte de construção de consensos pode equacionar. Eu sou um ser eminentemente político e estarei sob a liderança do governador Paulo Arthur, para que, sob a sua liderança, possamos fazer desse instrumento as mudanças necessárias, os avanços necessários que o Espírito Santo exige. E aí, como últimas palavras, quero me colocar para a sociedade, mas acima de tudo, para a nossa equipe, como alguém que na psicanálise a gente chama do mais um. É o mais um. É aquele que chegou para colaborar, ajudar, desprendido de qualquer projeto pessoal, mas muito mais do que isso, de que temos uma tarefa, temos um imenso desafio. O Paulo teve a experiência de 8 anos de mandato de governador. Ajuda muito. Até porque a idade vai nos ajudando a compreender os processos. Mas é um novo governo, é uma nova sociedade, é uma nova equipe, é um novo momento, é um novo Espírito Santo. Por isso, o desafio é grande. Contem comigo e eu quero contar com todos vocês. Muito obrigado.